Oi, pessoal. Vamos então para a próxima aula. Agora é a aula 5 do nosso panorama, que a gente vai falar de bastante coisa essa aula. Então vamos começar. Hoje é uma aula que vai falar justamente sobre Deus e os seus planos, que a gente vai ver. Então a gente vai começar vendo primeiramente os princípios de Deus e depois as alianças, que eu vou explicar mais para frente o que são. Mas é uma aula muito importante com muita coisa que a gente precisa saber. Então, começando, vamos para os princípios de Deus. O que eu quero trazer com esses princípios são algumas características que são importantes da gente lembrar que Deus tem ou de como ele age. O primeiro deles é justamente que Deus criou seres livres. O que isso significa? Significa que ele nos deu liberdade. Por liberdade, eu quero dizer que ele nos deu escolhas. A gente pode decidir o que a gente quer fazer. E isso não se aplica só pra gente. Isso também se aplica para os anjos, né? Que a gente viu na aula passada que o próprio Lúcifer, junto com um terço dos anjos, foi justamente contra Deus. Deus ia criar eles e colocar na cabeça deles: olha só, eu quero que vocês vão e se rebelem contra mim. Não. Deus deu a eles uma alma com pensamento racional e com tomada de decisões própria. Então, eles tinham a sua escolha, eles tinham sua liberdade. Então, tanto os anjos quanto nós tivemos a opção de escolher. Então, do mesmo jeito que os anjos seguiram Satanás e se rebelaram contra Deus, Adão e Eva também tiveram a escolha de comer ou não o fruto do conhecimento do bem e do mal. E eles também, infelizmente, também foram contra Deus, né? Mas por que isso é importante, né? Deus nos deu liberdade porque essa é uma das características de Deus, que ele sempre nos dá a escolha. Ele não quer forçar ninguém a fazer alguma coisa. Ele não quer forçar as pessoas a seguirem ele. Se fosse para forçar as pessoas a seguirem Deus, ele podia simplesmente criar seres completamente obedientes que faziam o que quisesse. Mas ele quer que as pessoas desejem, que as pessoas sigam ele. E como a gente vai ver mais pra frente, no início, no Jardim do Éden, Deus vinha para visitar o homem, conversar com ele, se encontrar. Deus queria alguém para conversar. Ou a gente fala assim hoje, né? Um amigo, né? O próximo tópico, né? É que Deus não tolera o pecado. E aí isso vem muito de encontro justamente com a nossa liberdade, porque Deus nos deu a escolha e a escolha geralmente vai ser entre Deus ou o pecado. E do mesmo jeito, Satanás escolheu ir contra Deus, nós também escolhemos ir contra Deus. É interessante uma coisa que o pecado é completamente contrário a Deus. E é por isso que ele não suporta isso. Mas por quê, né? Porque Deus tem características fundamentais em seu ser. Ele é justo e por causa de sua justiça, ele não pode tolerar o que vai contra ela, né? O que é injusto, né? No senso de justiça de Deus, várias coisas são consideradas pecado. E a gente acabou caindo nessas coisas e a gente, justamente por causa disso, não pode entrar em contato com a presença de Deus. É por isso que a gente tem que pedir perdão pelos nossos pecados para Jesus, para que a gente seja lavado dos nossos pecados, para só assim a gente poder ter um relacionamento com Deus. Porque Deus é santo e por ser santo, ele não pode se contaminar. O último tópico que eu queria falar dos princípios de Deus é que Deus julga pelas obras. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer com isso não é que fazer boas obras vai fazer a pessoa ser salva ou não. Não é isso. Porque boas obras não salvam ninguém. Mas má obras condenam as pessoas. Calma aí que eu vou explicar. O que isso quer dizer? Deus julga pelas obras. Quer dizer que Deus
não vai te julgar por uma coisa que você não fez. Mas a gente sabe que todos os homens pecaram, todas as pessoas pecaram. E simplesmente pelo fato de nós pecarmos, Deus, em seu julgamento, vai nos condenar. Porque é assim que funciona o julgamento pelas obras, né? Se a gente pecou, quer dizer que a gente fez uma obra pecaminosa. Então, a gente vai ser condenado por ela. E tá, nós cristãos somos salvos por Jesus e ele pagou o preço pelo nosso pecado, então a gente não vai passar pela punição desse julgamento, né? Jesus já nos salvou disso. Mas as nossas obras são o que definem que a gente é pecador. Porque tem um grande exemplo disso na Bíblia, né? Que é justamente Jesus. Deus, lembra, uma das características de Deus é que ele é justo. Então, se Jesus tivesse pecado, Deus teria que julgar ele também. Mas, justamente por Jesus nunca ter cometido nenhum pecado, ele não tinha obras pecaminosas. Ele nunca pecou. Então, Deus não pôde exatamente julgar ele da mesma maneira. O salário do pecado é a morte. Jesus, depois que morreu, ele ressuscitou, porque não era algo justo, né? Não é justo. Se o salário do pecado é a morte, então Jesus que não pecou merecia morrer? Não merecia. E é justamente isso que aconteceu. Jesus ressuscitou, né? E seguindo em frente, uma coisa que eu quero falar é sobre o tempo de Deus. O que é um tópico um tanto quanto confuso, que a gente, com a nossa mente humana, às vezes não consegue imaginar, não consegue entender, mas é uma coisa que a gente precisa falar. Que Deus não é humano, isso é óbvio, né? Mas toda a nossa ideia da nossa vida não se aplica a Deus. Deus primeiro de tudo, Deus é eterno. O que significa uma coisa ser eterna? Significa que ela sempre existiu e sempre vai existir. O que já é muito estranho pra gente. Porque na nossa cabeça uma coisa tem que ter um começo, né? Não faz sentido uma coisa estar ali para sempre. Tudo surgiu de alguma coisa. Tanto é que daí que vem várias das teorias da ciência, né? Porque tudo tem que ter surgido de alguma coisa. E tudo vai acabar em algum momento. Isso é o que a gente pensa na nossa cabeça. Isso que a gente entende na nossa vida. Mas Deus não é assim. Deus ele é eterno. Deus nunca teve um começo e Deus nunca teve um fim. E isso é muito estranho pra gente porque a gente vive justamente no tempo, né? A gente vê as horas passando, a gente vai envelhecendo, a gente nasce, cresce, envelhece e morre, né? Mas Deus não está incluso nesse tempo. Deus ele é superior ao tempo. E isso é uma coisa que é inimaginável pra gente. A gente não consegue entender o que isso significa. Mas estar superior ao tempo é uma das características da eternidade de Deus. Porque ser superior ao tempo quer dizer que ele não é afetado pelo tempo. O tempo não faz diferença para ele. Então, é por isso que Deus é eterno. Deus nunca teve começo e nunca teve fim. Porque o começo e o fim são dois lugares no tempo, né? São duas situações. Se Deus não está no tempo, então ele é eterno. E um pouquinho mais terreno agora, uma conversa um pouco mais na nossa realidade, é justamente sobre o tempo de Deus com os humanos, em que Deus ele tratou a humanidade de maneiras diferentes, de acordo com o seu progresso, né? Então, teve várias épocas que Deus veio tratando a humanidade de uma maneira diferente. E em cada uma dessas épocas, Deus fez uma aliança com o homem. Então, vamos ver agora cada uma das alianças que Deus fez. Então, aqui eu coloquei as principais que a gente vê durante a Bíblia. Tá nessa sequência aqui, mas eu quero deixar claro já que
a aliança eterna, ela é um pouco especial das outras que eu vou falar. Então, primeiramente, então, a aliança eterna é justamente a aliança do sangue de Jesus Cristo. É a aliança que Jesus fez conosco quando nós morremos, quando Jesus morreu na cruz por nós, que ele nos salvou de todos os nossos pecados e que todo aquele que crer e confessar o nome do Senhor será salvo. Essa é a aliança que nós temos com Jesus e ela é eterna, ela dura para sempre. Agora, as outras alianças que eu vou falar daqui para baixo, elas são alianças que ocorreram em períodos da Bíblia, né? Cada período teve uma aliança. E esses foram os períodos: a inocência, a consciência, as nações, a promessa, a lei, a graça e o milênio. O que cada um desses nomes quer dizer? Cada um desses nomes representa justamente um período histórico que é da humanidade, né? A inocência, ela conta justamente a aliança de Deus com Adão antes da queda do homem, antes do homem pecar. Esse foi o período da inocência que Deus tinha uma aliança com o homem. Deus vinha pro jardim e conversava com o homem, e ele deu uma ordem pro homem, né? Não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o, enquanto o homem obedecesse isso, ele poderia viver no jardim, e ele não morreria. Só que o homem foi e quebrou a promessa. E aí foi então para a próxima aliança, né? Que é no período da consciência. Consciência porque agora o homem já tem consciência do seu pecado. Ele já sabe o que ele fez. Ele comeu o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então agora o período da consciência é justamente da história de Adão depois que ele foi expulso do Jardim do Éden, Adão e Eva, até chegar em Noé, que a humanidade cresceu e cresceu e foram aumentando seus pecados e chegou um ponto que Deus já não aguentou mais o tanto de pecado que tinha na humanidade. Então Deus separou a família de Noé e teve o dilúvio que matou todas as outras pessoas. Esse foi o período da consciência. E depois que Noé saiu da arca e tal, eles começaram a viver de novo na Terra, os povos foram se espalhando de novo. Passou muito tempo e foram se formando outros povos. E esse foi um período chamado de período das nações. E o que aconteceu nesse período? A Torre de Babel. Não precisa se preocupar muito com cada um desses tópicos agora, porque a gente vai durante o curso explicar cada um desses períodos, cada uma dessas alianças com mais detalhes. Mas então, no período das nações, se formou a Torre de Babel e o povo todo queria alcançar o céu. E aí Deus foi e fez a confusão de línguas, que fez as pessoas se espalharem por todo o mundo. E esse foi o período das nações. Logo depois dele veio a promessa. É, essa promessa se trata da promessa de Deus com Abraão, que seguiu pelo período de seu filho, que era Isaac, depois Jacó, e depois toda a história do Egito até chegar em Moisés. Esse foi o período da promessa, que Deus falou com os patriarcas da, da Bíblia, né? Então, uma vez que chegou em Moisés, Moisés liderou o povo, eles foram para o deserto, né? E aí Moisés subiu no Monte Sinai e lá ele recebeu a lei de Deus, que foi o próximo período da Bíblia, o período da lei, o período que a gente tem mais coisa registrada. Quase todo o Velho Testamento está no período da lei. Depois de Êxodo para frente, é tudo lei no Velho Testamento, é todo esse período. E aí nesse período a gente vê a história do povo de Israel, a gente vê os juízes, a gente vê os profetas e a gente vê vários reis. Várias coisas acontecem nesse período e a gente vai falar um pouco delas mais pra frente. E depois da lei vem justamente o quê? O período da graça. Graça por quê? Porque é o período justamente depois de Jesus. É o período que, depois que Jesus morreu na cruz, ele trouxe a salvação pra gente. E aí, nesse período, Jesus trouxe justamente a aliança eterna que eu tinha falado, né?
que é uma aliança inquebrável. Todas as alianças anteriores, a inocência foi quebrada, a consciência foi quebrada, o período das nações teve a aliança que também foi quebrada, e então agora a graça. O período da graça é o período no qual a gente vive hoje em dia, que é o período que foi depois de Jesus. E até hoje a gente está nesse período da graça. E uma vez que o período da graça acabar, vai ser justamente o período do milênio, que vai ser quando em Apocalipse, quando Jesus voltar, e ele vai governar sobre a terra, sobre todas as nações, junto com os santos. Os santos são os cristãos, né? E depois do período do milênio, vai vir o reino eterno da Nova Jerusalém na terra. Mas o que eu quero marcar é que esses períodos são períodos em que Deus fez alianças com a humanidade, e em cada um desses períodos, de alguma maneira, teve algum problema, teve alguma quebra de promessa, e então Deus veio justamente com mais uma nova, sempre com o intuito de alcançar as pessoas, alcançar a humanidade, para que a gente tivesse a oportunidade de conhecer a Deus. Deus nunca forçou ninguém a ser cristão, mas ele sempre quis deixar pra gente a oportunidade, a escolha, né? Ele sempre quis nos dar essa escolha. Por isso que Jesus veio e morreu em nosso lugar, para nos dar a escolha de sermos salvos, sermos amigos de Deus. É isso a aula de hoje. Esses tópicos da inocência para baixo, né, vão ser justamente o que a gente vai falar bastante durante esse curso, que a gente vai ver justamente as alianças em cada um deles, a história e como que aconteceram as coisas. Então, espero que a gente possa compreender, e a partir da próxima aula a gente já vai ver o período da inocência. Então, até lá. Tchau, gente.